Dando continuidade na apresentação dos módulos do Audi Express, agora nós vamos falar do módulo de gestão de riscos, não é? E o módulo de gestão de riscos é um módulo que foi criado para que se inclua todos os riscos da empresa e posteriormente se criem controles, se criem testes dos controles para que se tenha certeza de que os riscos estão sendo de fato mitigados, que a diminuição da exposição está acontecendo de verdade, e para isso a solução possui alguns mecanismos, alguns meios de executar esses cálculos e de apresentar essas informações. Então, quando eu tenho já a estrutura criada e os usuários já criados a partir ali do core, na central do sistema, eu venho aqui dentro da parametrização e crio aqui metodologia, escala de valoração e critério de avaliação. Tudo isso para que depois eu crie aqui, também crio uma abordagem, para que depois eu crie aqui uma matriz de avaliação. Essa matriz de avaliação, ela vai ter aqui níveis de impacto, níveis de probabilidade e níveis de risco, tá? Então eu terei níveis de risco. Então, minimizando aqui a coluna lateral, o que eu faço primeiramente? Eu defino qual a forma de cálculo. Se eu vou utilizar um cálculo de probabilidade versus o impacto para plotar o risco dentro da matriz, se eu vou utilizar a probabilidade versus o impacto dividido por 2, se eu vou utilizar a probabilidade mais o impacto, se eu vou somar, ou se eu vou somar a probabilidade mais o impacto e vou dividir por 2. Feito isso, eu crio então os níveis de impacto, os níveis de probabilidade, que são os dois eixos da matriz, e defino quais são as cores para cada um dos riscos. Quando eu faço isso, eu também crio as faixas com os valores inicial e final para cada um dos níveis, né, também de impacto e probabilidade, e assim o sistema cria automaticamente uma matriz de acordo com as definições que eu fiz. Ainda assim, é possível também editar, modificar essa informação aqui automática que já vem, e você ainda modificar a sua matriz de acordo com algo que você entende ser mais adequado ainda do que aquilo que é o fruto do resultado do cálculo matemático da sua matriz. Então, quer dizer, você consegue customizar e deixar a sua matriz mais com a sua cara ainda. Feito isso daqui, então você já pode vir para a sua área, para a sua estrutura organizacional ou para a sua cadeia de valor, e você já consegue inserir risco em qualquer uma das áreas da sua empresa. Então você clica com o botão direito e adiciona risco, não é? Quando você adiciona risco, você alimenta uma série de informações que o sistema te pergunta, e daí para isso vamos dentro de um risco que já foi criado. Dentro aqui, por exemplo, de uma área de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, um risco de lavagem de dinheiro. Esse risco ele foi criado, ele teve todos os seus campos aqui alimentados, não é? Informações aqui dentro de uma guia geral do que significa esse risco, e uma guia de contexto com informações se esse risco impacta financeiramente, origem do risco, categoria desse risco, não é? E feito isso, depois ele já vai criar um fluxo aqui para que você possa avaliar o risco, não é? Dentro desse combo, então eu vou conseguir fazer a avaliação do risco inerente, eu vou avaliar diversos elementos referentes ao risco de lavagem de dinheiro, considerando os macrofatores de probabilidade e os macrofatores de impacto também. Notem que estes macrofatores, eles podem ser excluídos daqui, por exemplo, né, ou adotado outros a partir da configuração aqui da metodologia, da escala de valoração, dos critérios e da abordagem. Perfeito? Então, eu faço pontuações aqui do meu risco, por exemplo, da minha escala, dos meus macrofatores de impacto também, e quando eu salvo, ele vai efetuar um cálculo, onde ele vai me fornecer o grau de probabilidade desse risco, a classificação dele, a nota desse risco, não é? O valor inerente, o valor planejado e o valor residual, que nesse momento aqui ele deve repetir os três,
porque você ainda não criou nenhuma forma de mitigação. Quando se salva, ele muda os valores e a partir dessa modificação, ele já gera para você aqui dentro da sua matriz uma matriz de risco inerente. Então você já tem uma matriz com o seu risco plotado dentro da área que ele se encontra, vamos dizer assim, depois que então você já fez a avaliação desse risco de forma inerente. Embaixo de cada risco você pode clicar com o botão direito e adicionar controle, né? Quando você adiciona um controle, você insere informações a respeito da execução desse controle, então você vai atribuir título, vai colocar uma categoria desse controle, você vai definir aqui a forma que ele é executado, a maneira em que onde que vai se atuar, como por exemplo se é preventivo ou detectivo. Vai inserir informações aqui de data de utilização desse risco, qual é a frequência desse risco. É um risco com controle, o controle de frequência anual, é diário, mensal, por evento, que significa uma única vez, semestral ou mensal, enfim. A partir dessa parametrização, aí o sistema já pode começar a notificar o responsável, não é, pela execução do controle que você alimenta aqui, para que ele faça a execução dos controles, não é? Então, aqui a gente já tem alguns controles para esse risco de lavagem de dinheiro, por exemplo, né, acompanhamento de atividades suspeitas, atualização de cadastro de clientes, enfim. E daí dentro de cada um desses controles eu consigo clicar aqui também com o botão direito e inserir testes de controle. Então aqui eu já tenho testes de controle também que já foram criados, como por exemplo um teste de movimentação incompatível, né, para acompanhamento aqui dessas atividades suspeitas dentro de um risco de prevenção de lavagem de dinheiro. A execução desse teste, ela vai me falar se esse controle é efetivo, sim ou não. Se ele é um controle que de fato mitiga o meu risco e diminui a minha exposição. Depois de criados os testes e executados, o nível de satisfação desses testes vai modificar a minha matriz e vai me gerar uma matriz de risco residual. Então eu vou conseguir verificar ali o meu risco, onde ele estava e onde ele foi parar. Não é? Eu tenho também aqui dentro do meu risco a possibilidade, no meu combo, no menuzinho ao lado aqui, a possibilidade de verificar a resposta ao risco, que é a parametrização dos tipos de resposta que a área a ser avaliada, a área de gestão de onde fica esse risco, de que forma que ele trata esse risco. Ele vai terminar, ele vai tomar, vai transferir esse risco, ele vai tratar. Esses elementos aqui também são todos parametrizáveis e você pode adotar os nomes, os termos, né, a terminologia que é utilizado na sua empresa. E depois disso daqui você ainda consegue também cadastrar aqui os controles. Então, por exemplo, para esse risco de lavagem de dinheiro, eu tenho uma série de controles que foram cadastrados, o sistema traz os controles para cá, onde eu defino a quantidade de mitigação, tanto de probabilidade como de impacto. E aí, com isso, eu tenho o meu risco planejado, né? Então, se eu clicar aqui e chamar a minha matriz de risco planejado, ele vai gerar justamente a minha matriz. Eu vou falar assim, olha, a minha mitigação ainda me deixou nesse quadrante, mas se você tiver 100% de eficiência na execução desses controles, você consegue chegar aqui pelo menos, não é? Então, isso é mais uma demonstração gráfica. Então, outra coisa a se avaliar aqui são as consultas. Olha só, eu tenho uma série de consultas de alterações que são realizadas nos controles, das matrizes, comparativa dos ciclos, porque aqui na solução AudiExpress eu também consigo criar ciclos distintos e eu verifico justamente a minha eficiência de controle ao longo da execução dos ciclos, para saber se no ciclo seguinte eu consegui ser mais efetivo, mais eficiente na execução dos controles do que no ciclo anterior, não é? E aí tem uma série de controles, né, e que me também apresentam informações gráficas, não é? Então eu tenho filtros que eu alimento aqui, eu vou falar a partir de qual abordagem que eu quero.
qual que é a categoria aqui também, e aí ele vai me trazer informações e aí o sistema também já vai começar a gerar gráficos, né? Uma série de gráficos. Desta forma, então, eu expliquei como é que funciona o módulo de riscos, onde eu crio os riscos embaixo de uma área ou de um processo, parametrizando qual a forma, qual a metodologia de cálculo. Eu posso ter mais de uma abordagem para riscos distintos. Eu também posso, então, avaliar riscos a partir de métricas diferentes. Esse foi o módulo de gestão de risco do AudiExpress Enterprise.